diária, sábado 19 de maio de 2018. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos meditar a partir desse exato momento a liturgia de hoje. Iniciemos com uma pequena oração. Ó Espírito Santo, como é perfeito o meu corpo, todas as suas funções, todos os seus movimentos, todas as suas formas. Embora muitas vezes não preste atenção neste presente maravilhoso que ele é, e não cuido da minha saúde, não sequer respeito os meus limites, eu me deixo seduzir por prazeres muitas vezes. Meu corpo é o vosso templo, e isso o torna mais maravilhoso, mais especial. Eu devo cuidar dele, pois sei que a vós habitais em mim. Eu sinto meu corpo cansado pelos trabalhos do dia e eu quero realmente repousá-lo, proporcionando-lhe o descanso merecido. Eu quero também repousar em vós, ó Pai, para que restaureis todas as minhas energias. Vinde Espírito habitante de meu corpo, concedei-me um sono tranquilo e um despertar feliz. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos. Entre a leitura de ontem e a de hoje, nós temos a narrativa da atribulada viagem de Paulo até Roma. Parte ele de Cesareia para a ilha de Creta sobre uma grande tempestade durante 14 dias. Demora-se em Malta, viaja até Roma e é calorosamente recebido pela comunidade cristã. Na capital do império, o apóstolo vive uma liberdade vigiada que aproveita para anunciar o reino de Deus com muita coragem. A obra de Lucas atingiu o objetivo. Nada nem ninguém pode deter o caminho da palavra que chega ao coração do império e é pregada nos extremos confins da terra. Paulo é uma das muitas testemunhas de Jesus. É um modelo, um campeão da fé e também do testemunho da mesma. Mas não é o único. Paulo cumpriu a sua missão com uma discreta e singela fidelidade e muita coragem, que é muito exemplar para nós. Mas todo cristão há de ser testemunha da ressurreição. Em todo tempo e lugar, em todas as circunstâncias, o discípulo há de proclamar Jesus como Senhor, como Salvador, porque a palavra de Deus não pode e nunca será acorrentada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. No Evangelho de hoje de João, no epílogo do Evangelho de hoje, o discípulo amado aparece mais uma vez com Pedro. A presença de Pedro, cuja autoridade é reconhecida, serve para acreditar a de João e, de algum modo, a autoridade do próprio quarto evangelho, que direta ou até mesmo indiretamente remonta ao discípulo amado. Quando o quarto evangelho foi escrito, os mártires eram já tidos em grande consideração. A morte de um mártir é o modo mais elevado de glorificar a Deus. Jesus tinha predito o martírio de Pedro, mas não terá dito nada sobre o outro discípulo. Claro que disse: se eu quiser que ele fique até eu voltar, que tens tu com isso? Tu segue-me. Está lá no versículo 22. Os primeiros cristãos julgavam iminente a segunda vinda de Jesus. Embora muitos morressem, muitos outros vieram até o regresso do Senhor, entre eles João. Mas a vida do Senhor não aconteceu como pensava. O próprio quarto evangelho encruca seriamente a presença, a atualidade das realidades escatológicas, que traz o juízo final, a vida eterna. Tem lugar aqui, tem lugar agora, ainda que isso não exclua a dimensão do futuro. A morte do discípulo amado, entretanto, ocorrida, desconcertou muita gente e foi preciso esclarecer a sentença ambígua de Cristo.
O capítulo 21 foi acrescentado para corrigir a má interpretação das palavras de Jesus. Esclarece diante do testemunho de Pedro, o testemunho do discípulo que Jesus amava, o testemunho que está na base do quarto evangelho. E nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. Isso indica que a comunidade de discípulos que surgiu à volta do testemunho de João. Meditação. Estamos na vigília do Pentecostes. As leituras deste sábado não falam diretamente do Espírito Santo, mas fala de testemunho, do testemunho de João, que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e também do testemunho de Paulo, que recebia todos os que ia procurá-lo, anunciando o reino de Deus e ensinando o que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo como maior desassombro e também sem impedimento. O testemunho do Evangelho é fruto da presença do Espírito Santo. É o que vemos no relato do Pentecostes. Recebido o Espírito Santo, aqueles homens inconstantes e tímidos tornaram-se apóstolos decididos, corajosos em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e até mesmo aos confins da terra. O Espírito Santo é o protagonista da evangelização. Por meio dele difunde-se a boa nova do Evangelho. É ele que indica os caminhos a seguir e as pessoas a acolher. Os apóstolos foram realmente escolhidos por Jesus no Espírito Santo. Foi o Espírito que ordenou: separai Barnabé e Paulo para o trabalho, missão, e que eu os chamei. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Os apóstolos afirmam: o Espírito Santo e nós próprios resolvemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. O Espírito Santo proíbe a Paulo e a Timóteo de pregar a palavra na província e na Ásia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. O Espírito Santo também está lá em Bitinia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. Apenas lhes resta um caminho a percorrer, o caminho indicado pelo Espírito que os levará à Macedônia, na Grécia e, portanto, à Europa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 9 e seguintes. Movidos pelo Espírito Santo, esses homens falaram em nome de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A igreja sempre acolheu o testemunho dos apóstolos como verdadeiro, porque inspirados pelo Espírito Santo. Acolheu o testemunho de Pedro e os outros apóstolos, incluindo o de João, definitivamente consignado por escrito pelos seus discípulos, já em finais do século I. Nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. Escrevem esses discípulos: é esse o testemunho verdadeiro de João e dos apóstolos, dos outros, que a igreja realmente continua a transmitir ao longo dos séculos, para nós acreditarmos que Jesus é o Messias, que ele é o ungido do Senhor, o Filho de Deus, e crendo tenhamos nele vida nele. João capítulo 20, versículo 31. Oração. Senhor Jesus, perdoa as minhas curiosidades inúteis e faz-me ouvir o teu amoroso convite. Segue-me, como fizestes ao teu discípulo Pedro, e dai-me a graça da fidelidade até o fim. Que o teu apóstolo João seja o meu guia da descoberta do amor do teu coração, na sinuidade e na delicadeza com que quero realizar o teu serviço. Com teu discípulo amado e como ele, eu quero seguir-te em toda, fazendo sempre o que mais te agrada, ó Pai. Infunde em mim o teu Espírito Santo, que ele seja a minha força e que garante na minha fidelidade. Amém, Senhor, amém. Contemplação. São João, ele teve com Jesus todos os laços mais íntimos. Ele foi seu familiar, foi seu discípulo, o seu amigo, o seu herdeiro. Tiago e João eram filhos de Salomé e parente de Maria. Chamavam-nos os irmãos de Jesus. Era costume chamar irmãos os parentes bem próximos. João deve ter conhecido Jesus bem menininho. Como Santo André, foi o primeiro que se ligou a ele como discípulo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 37.
Tendo ouvido João Batista chamar Jesus o Cordeiro de Deus, compazia-se muito com a doçura deste nome, meditava nele sem cessar, recorda-o muitas vezes lá no Apocalipse. São João está sempre junto de Jesus. Quando Jesus chama à parte alguns apóstolos para os seus mais belos milagres, para as transfigurações, para a agonia, lá estava ele, sempre São João presente. Está sentado junto de Jesus. São Pedro, ele sabe bem que João é o amigo que por ele poderá conhecer os seus segredos, os segredos de Jesus mais íntimos, pois ele pode revelar a todos e não revela a todos, apenas a João. São João, ele pode contar em pormenor o discurso depois da ceia, porque melhor que os outros, ele tudo escutou e compreendeu. São João ama como é amado. Ele segue Jesus por toda parte, segui-lo até o Calvário. Assiste à morte de Jesus, ao misterioso golpe de lança ao enterro. Ele vê de perto o lado de Jesus aberto, abraça-o sem dúvida como devia um dia fazer São Francisco. São João é o herdeiro de Jesus, que lhe legou a sua mãe e também necessariamente com ela a casa de Nazaré e as suas recordações. Jesus disse a Pedro que João deve esperá-lo e recebê-lo sobre a terra. Voltarão a ver-se em Pátimos. João irá encontrar lá o divino Cordeiro com o lado ferido, Agnus Ossius, que pupuscigeturo. Ó divina amizade! Ó divina amizade que realmente merece uma contemplação e uma admiração eterna. Vamos repetir frequentemente e viver hoje a palavra que está lá em João capítulo 21, versículo 22, que diz: Tu segue-me, você segue-me. Meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muitíssimo você.